Fala, meus queridos, tudo certo? Estou aqui de novo agora para nossa próxima aula, nossa quarta aula, sobre a Lei Complementar número 358, tá? Preparando os senhores para o concurso da Guarda Civil Metropolitana. A gente vai falar hoje sobre o artigo 20 e o artigo 21, que fala sobre os requisitos básicos, beleza? Para o ingresso no cargo de Guarda Civil Metropolitana. Importantíssimo para os senhores, tanto porque cai na lei e cai na prova. Eles gostam de cobrar esse tipo de questão. Se a gente comparar com outros estatutos, tanto o Estatuto dos Servidores Públicos Federais como de outros estados, cai na prova, então é importante, como para os senhores saberem aí o que vocês precisam para serem considerados aptos a ingressar no cargo público de Guarda Civil Metropolitano, fechou? Então vamos iniciar, mas antes de qualquer coisa, eu não posso deixar de pedir para os senhores para curtir o vídeo, tá? Então eu estou trazendo aqui, estou pegando a lei, os pontos principais, estou evidenciando de maneira bem minuciosa até, né? Não estou trazendo vídeos superficiais, estou falando ponto por ponto, trazendo inclusive questões. Eu tenho um material de questões que eu estou vendendo, mais de 160 questões de legislação, tá? De legislação que eu elaborei, porque não tem questões da Lei Complementar 358. Então eu elaborei questões com o meu conhecimento de outros estatutos, com que eu já trabalhei, já dei muitas aulas. Então eu elaborei questões, mais de 160 questões nesse ponto, beleza? Então eu tô vendendo, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que tá na descrição. E eu peço para os senhores que os senhores curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, que é importantíssimo, principalmente pra gente que tá começando aqui no YouTube. Fechou? Bora pra aula. Então, deixa eu ver aqui onde que eu deixei a nossa lei, porque é justamente ela que é a nossa base de estudo. Então a gente está iniciando agora, galera, um capítulo novo, tá? Então falando aqui sobre o ingresso na carreira. Fechou? E aqui a gente vai falar sobre os requisitos básicos, cara. Olha só, o artigo 20 falou o que pra gente? O ingresso no cargo de Guarda Civil Metropolitano dar-se-á na terceira classe, mediante aprovação em concurso público, aberto para selecionar candidatos do sexo masculino e feminino, de acordo com o número de vagas fixado no edital, tá? Gente, esse aqui não é um artigo onde você tem muita pegadinha, onde o examinador pode querer te enganar e você acabar sendo enganado com isso. Não tem. Mas eu tenho que apontar algumas questões importantes que estão nele, que pode eventualmente acabar causando algum tipo de confusão. Olha só, primeiro, o ingresso no curso no cargo de Guarda Civil Metropolitano é na terceira classe. A gente já falou sobre as classes, né, nas aulas passadas. Então aqui é importante você tomar cuidado do cara querer falar, o ingresso vai ser na primeira classe, né, para depois você subir para segunda, para terceira. Não vem com essa conversa fiada para cima de mim não, cara. Você entra na terceira e não na primeira, beleza? E é claro que vocês estão passando por isso. Esse ingresso ele tem que acontecer conforme concurso público. Isso é um mando que está previsto na própria Constituição Federal, tá? Não posso entrar, meu amigo aqui, vou chamar você. Claro que não. Um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. E por conta da impessoalidade, o gestor público ele não pode escolher quem que ele quer contratar. Então eu vou estabelecer um método isonômico e democrático de seleção. E qual método é esse? É concurso público, meu amigo. E o concurso público, professor, é isonômico e é democrático? Claro que é. Né? Então a gente vê a ascensão de muitas famílias na questão financeira através do concurso público. É por isso que eu gosto de trabalhar com isso, porque eu vejo mudança na vida das pessoas e isso é muito importante. E esse ingresso, ele acontece de maneira igualitária, meu amigo. Você é filho do governador, você vai sentar para fazer a prova. Você é filho do professor, você vai sentar para fazer a prova. É a mesma prova para todo mundo, fechou? Então é um método de seleção de pessoas impessoal e democrático, tá? Então, fica atento com isso e vai selecionar tanto candidatos do sexo masculino como do feminino, e isso vai ser estabelecido através do edital, beleza? Agora a questão 21 é onde a gente tem que ter mais atenção, galera. Olha só, aqui a partir da questão 21 a gente vai trazer os requisitos. Eu vou falar de cada requisito para os senhores e mostrar onde que pode ter uma pegadinha. É interessante que vocês saibam de cabeça todos os requisitos, né? Por exemplo, concursos de nível federal que eu fiz, inclusive eu fui aprovado no último concurso da UFMS, caía a Lei 8.112. Eu sabia todos os requisitos de cabeça da Lei 8.112. Precisa saber, beleza? Então é importante, não leva muito tempo, é importante para você, é importante também porque cai na prova, beleza? Mas aqui a gente vai falar inciso por inciso, pontos importantes em relação a isso, tá? Então, olha aqui, são requisitos básicos para investidura no cargo efetivo da Guarda Civil Metropolitana, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar, diminuir um pouquinho isso aqui, essa caneta.
aqui. Maneiro, né? Aí eu vou pegar uma outra cor aqui. Primeiro, olha só. Nacionalidade brasileira. Gente, essa nacionalidade brasileira, fique atento. Porque aqui eu tenho o brasileiro que é nato, tá? Mas aqui eu também tenho o brasileiro que é quem? Naturalizado, fechou? Ele querer te enganar, falar que é necessário que você seja brasileiro nato. Não, o requisito aqui é nacionalidade brasileira, tanto naturalizado como o nato, fechou? O gozo dos direitos políticos, tá? Você não pode ter aí, tá com os seus direitos políticos suspensos, beleza? Então a gente tem várias hipóteses de suspensão e perda dos direitos políticos, beleza? Estão previstos lá na Constituição Federal, não cabe eu falar aqui agora, mas você não pode estar suspenso seus direitos políticos, você tem que estar no pleno gozo dos seus direitos políticos para você assumir o cargo, é um requisito básico. Quitação das obrigações militares e eleitorais. Verdade, até porque se você não tiver quitado as suas obrigações militares e eleitorais, os seus direitos políticos, você não vai estar no pleno gozo deles. Fechou? Então, quitação militar e eleitoral. Além disso, nível médio completo, isso aqui você sabe de cabeça, né, meu irmão? Ele não vai querer te enganar aqui. Se ele jogar aqui e falar que é requisito básico, o nível fundamental, você vai rir da cara dele. Você sabe que é nível médio. Tá? Desde quando começou a anunciar sobre o concurso, você já sabia que era nível médio. Então não vem com essa conversa fiada pra cima de mim, não. O inciso 5, idade entre 18 e 40 anos, fique atento aqui. Ele vai querer colocar 45, ele vai querer colocar 35, tá? Fique atento com o limite de idade. Mínimo 18, máximo 40, você tem que estar dentro desse intervalo para você cumprir um dos requisitos de ingresso da Guarda Civil Metropolitana, tá? Altura mínima de 1,60 m, se mulher, e 1,65 m, se homem, tá? Então, gente, vamos ficar esperto com isso aqui, porque é diferente de homem da mulher, né? A mulher, para ela cumprir o requisito, ela vai ter que ter pelo menos 1,60 m. E se for homem, 1,65 m. É um requisito não muito difícil de ser cumprido, né? Então, só saber fazer essa diferenciação. Professor, essa diferenciação, ela não quebra a isonomia prevista na Constituição? Né? Claro que não, né, gente? A gente sabe que a igualdade prevista na Constituição é uma igualdade material. A gente trata os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. Então, se a gente exigisse 1,65 m para a mulher, a gente estaria quebrando uma característica biológica da mulher que geralmente é um pouco menor. Fechou? Então, não tem como eu estabelecer um critério desse. Eu vou ter que tratar o desigual na medida da sua desigualdade necessariamente. Fica ligado em relação a isso aqui. Aptidão plena e física, né? Aptidão plena física e psicológica e não ser usuário de substância proibida por lei, né? Porra, você maior professor, eu adoro fumar minha maconhazinha aqui, né? Não vai dar para ser o guarda civil metropolitana? Claro que não, né? Claro que não. Você não cumpre um dos requisitos previstos aqui. Se você parar, beleza, maneiro, né? Não quero mais isso para minha vida, agora quero estudar, quero ser guarda civil metropolitana, beleza, você consegue isso, mas você não pode ser usuário de uma substância proibida por lei. Fechou? Gente, eu quero falar uma coisa até que eu tinha esquecido de falar aqui no começo, que a Lei Complementar número 374, que também está no seu edital, a única coisa que ela faz é mudar algumas coisas da Lei Complementar número 358. E uma das coisas mudadas é justamente aqui os requisitos, tá? Então é uma coisa que o cara pode querer pegar para te enganar, eu aposto nisso, porque se o cara estudar pela Lei Complementar 358 somente e não fizer as alterações da Lei Complementar 374, ele acaba incorrendo em erro. E o examinador sabe disso. Então ele pode querer te enganar nessa questão aqui. Fechou? Nesse inciso 7 aqui, por exemplo, tá? Nesse inciso 7, se você for ler o texto original da 358, você não vai ver essa aptidão plena física, tá? Não tava, ele foi inserido pela emenda, ou pela Lei Complementar número 374. Fechou? Olha o inciso 8 falando o seguinte: boa saúde física e mental comprovada em inspeção médica oficial. O que é inspeção médica oficial? Quem vai fazer a inspeção é um médico servidor público, beleza? É um servidor público que vai fazer essa inspeção. Então você não pode ir lá no seu médico, né, e querer comprovar isso através do seu médico, porque a inspeção médica que vai ser feita aqui é uma inspeção médica oficial. Fica esperto com isso, tá bom? Olha o inciso 9, habilitação para conduzir veículo no mínimo, né, nas categorias A e B. Fechou? Então é no mínimo, tá, galera? Então se tiver uma categoria que abranja mais veículos, então você vai estar dentro, caracterizado aqui. O que você não pode é ter uma categoria menor, né?
Olha só, boa conduta social e idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Importantíssimo, né? Professor, por que não tem poder aqui, Poder Judiciário Municipal? Porque não existe Poder Judiciário Municipal, né, meu querido? Só existe Poder Judiciário Federal, Estadual e Distrital. E essa investigação social, que vai ver a sua boa conduta, a sua idoneidade, ela vai ser feita toda uma investigação, tá? Inclusive, a gente vai utilizar essas certidões para ver se você está com uma sentença transitada em julgado, se você teve um processo que você fez uma cagada muito grande. Tudo isso pode ser levado em consideração para a Guarda Civil Metropolitana, através da investigação social, criar um juízo de valor sobre a sua aptidão, sobre a sua moral, sobre a sua idoneidade e saber se é compatível realmente a sua idoneidade, a sua moral com as atribuições necessárias para exercer o cargo de Guarda Civil Metropolitana. Beleza? Então, ponto importante também, tá? E você não pode necessariamente possuir antecedentes criminais. Beleza? Olha só, gente. Esses são todos os requisitos que a gente falou. E agora alguns pontos importantes aqui nos parágrafos, cara. Olha só, esse parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Vamos dar uma lida nele. O edital do concurso fixará o prazo de validade do certame. Primeira coisa, quem que fixa o prazo de validade do certame? É o edital. É a lei, professor? Não, é o edital. É a lei que vai fixar o prazo de validade do concurso? Não, é o edital. E a Constituição fala sobre alguma coisa sobre o prazo de validade do concurso? Ela fala. Ela fala que o prazo de validade do concurso é de até, não é de até 2 anos. É de 2 anos, professor? Não, até 2 anos. E quem que vai decidir se vai ser 6 meses, 1 ano e meio, 3 anos? Opa, 3 anos não, até 2 anos. Quem que vai decidir se vai ser 6 meses, 1 ano, 8 meses, 2 anos? Quem que vai decidir isso? Quem vai decidir isso é o próprio edital. Então o edital já estabeleceu qual que é o prazo de validade daquele certame, tá? Qual que é o prazo de validade? Lembrando que é até 2 anos, mas você pode fazer uma recondução por igual período, fechou? Então se o prazo é de 1 ano, você pode fazer uma recondução de mais 1 ano. Se o prazo é de 2 anos, você pode fazer mais uma recondução de mais 2 anos, beleza? Então quem define o prazo é o edital. Olha só, as condições de avaliação dos participantes no processo seletivo e as regras de aplicação das provas, bem como explicitará outros requisitos para o exercício do cargo. Então perceba que o que a gente conversou aqui dos incisos previstos no artigo 21, a gente falou, nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, tudo que a gente falou são requisitos básicos. Então o edital, ele pode trazer outros requisitos. Fechou? Ele pode trazer outros requisitos. A própria Lei Complementar 358 trouxe um permissivo nesse sentido, tá? Então, uma prova pode querer cobrar dos senhores, por exemplo, falando que o edital não pode trazer outros requisitos, e ele pode trazer outros requisitos. Fechou? Fique atento em relação a isso. Olha só, então, além disso, o edital do concurso público deverá estabelecer os conteúdos programáticos das provas. É justamente o que a gente já sabe que a gente precisa estudar. Então, é o edital que vai trazer o conteúdo programático, né? Inclusive, muda o conteúdo programático de uma prova para outra. Quem traz isso é o próprio edital, não é uma lei. Conhecimento, estabelecer o conteúdo programático das provas de conhecimento da formação escolar. O edital que vai trazer a quantidade de vagas, os critérios de avaliação das provas de aptidão física e o exame e saúde e pesquisa social, tá? Então, gente, importante, inclusive eu trouxe para os senhores um slide, tá? Que fala sobre isso. Deixa eu só achar esse slide, olha só. Deixa eu puxar aqui. Aqui, beleza, ó. Primeiro, gente, antes disso aqui a gente tem o que o edital vai estabelecer. Prazo de validade, condições de avaliação dos participantes, regras de aplicação das provas, conteúdo programático, quantidade de vagas e critério das avaliações de prova de aptidão física, exame de saúde e pesquisa social. Beleza? Então fique atento em relação a isso, que isso aqui, tudo que a gente conversou aqui, não é atribuição da lei. Ou seja, não é a lei que estabelece isso, não é. Quem estabelece isso é o edital. Fechou? Eu vou apagar tudo isso aqui e aí você vai tirar um print. Tira um print. Printou? Fechou. Então vamos lá. Olha só. Um ponto importante da lei, a gente falou dos requisitos, tá? E agora a questão importante que muitas pessoas me perguntam, e pode ser uma dúvida dos senhores, é quando você vai comprovar esses requisitos. Quando que você tem que comprovar esses requisitos?
Alguns requisitos eles vão ser comprovados na data da posse e outros requisitos vão ter que ser comprovados necessariamente quando você se matricular no curso de formação policial, beleza? Então a gente tem que saber quando um e o outro acontece. Olha só, eu trouxe, então você pode estudar os requisitos já com essa subdivisão que eu trouxe para os senhores. Dá um print nisso. Olha só, requisitos para investidura no cargo. Aqueles que vão ser comprovados na inscrição do curso de formação. Olha quais são os que vão ser comprovados no curso de formação. Então perceba que você vai ter que comprovar isso antes mesmo de você tomar posse no cargo. Antes mesmo de você tomar posse, você vai ter que comprovar esses requisitos que estão aqui. E a aptidão plena física e psicológica e não ser usuário de substâncias proibidas em lei. Habilitação para conduzir o veículo no mínimo da categoria A e B é importantíssimo, porque pode ter gente que vai precisar tirar a carteira A e B e tá pensando que vai ter que tirar a carteira A e B só quando for tomar posse no concurso. Não, é antes disso. É quando você for se matricular no curso de formação, você já tem que comprovar. Fechou? Olha, aqui o inciso 10 também tem que ser comprovado na data da inscrição do curso de formação. Boa conduta social e idoneidade comprovada por investigação social, certidões expedidas perante o Poder Judiciário. Fechou? E aqui todos os outros que a gente já conversou, eles vão ser comprovados na data da posse, tá? Eu vou apagar isso aqui, você vai tirar um print. Olha só, fechou? Beleza, cara. Agora é o seguinte, a gente vai falar, deixa eu puxar a lei aqui, né, onde a gente estava, lei na tela. O seguinte, então o primeiro parágrafo segundo falou de coisas que vão ser estabelecidas pelo edital. O parágrafo terceiro é o que a gente acabou de conversar, né? Olha só, os requisitos exigidos nesse artigo serão comprovados na data da posse, ressalvados esses três que a gente conversou, que serão comprovados na data da inscrição do curso de formação, cara, beleza? Então esses três eles vão ser comprovados na data do curso de formação. Olha o parágrafo 4º. Gozar de boa saúde física e mental e não apresentar deficiência física, mental ou sensorial que o incapacite para o exercício das atribuições do cargo público e do Guarda Civil Metropolitano, tá? Então, se você tiver alguma deficiência física, se você for uma pessoa com deficiência, você pode estar impedido de participar do concurso, mas desde que seja uma deficiência que comprovadamente te limite a exercer as atribuições do cargo, né? Então existe, por exemplo, uma pessoa que é completamente cega. Como que ela vai exercer as funções do Guarda Civil Metropolitano, né? Então você perceba que essa deficiência, por exemplo, ela ela tem uma incompatibilidade muito grande com os exercícios da função do Guarda Civil Metropolitano. Então, o parágrafo 4º falou nisso, olha só. Gozar de boa saúde física e mental e não apresentar deficiência física, mental ou sensorial que o incapacite para o exercício das atribuições. Então, tanto a sua saúde física, a sua saúde mental, se você tem uma deficiência física ou uma deficiência mental, isso não pode, se isso te incapacitar para o exercício das atribuições do Guarda Civil Metropolitano, você não vai cumprir um dos requisitos aí para tomar posse no cargo, beleza? Então, o parágrafo 4º ele trouxe ele reforçou, por quê? Porque nos incisos do artigo 21, ele já traz, né, a ideia de você ter plena saúde física e mental e psicológica, né? Mas aí no parágrafo 4º ele quis reforçar, a gente não reclama, então a gente finalizou aqui e vamos falar agora sobre o artigo 22. Olha só, o candidato investido no cargo civil, no cargo inicial da carreira de Guarda Civil Metropolitana, terá lotação exclusivamente na Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande e terão exercidos na unidade da corporação. Ah, isso faz sentido? Beleza, eu acho que isso faz sentido, né? Ou você passou no concurso de Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande e vai ter lotação no Guarda Civil Metropolitana de Camapuã. Faz algum sentido isso, pelo amor de Deus? Não tem condição de errar uma questão dessa. Se você passou no concurso de Guarda Civil Metropolitana, você vai ter lotação na Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Faz sentido uma coisa diferente disso, tá? Então é uma coisa tão óbvia que é difícil aqui o seu examinador querer te pegar. Olha só a questão 23. O artigo 23, tá? Os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, o integrante da Guarda Civil Metropolitana poderá, mediante designação, tá, ter exercício na Secretaria Municipal a que a corporação integre, por autorização do prefeito municipal ou em outro órgão ou entidade do município para exercer atribuições inerentes ao cargo. Fechou? Então eu fiz um slide disso aqui e a gente vai ficar bem atento, tá, no artigo 23, que o artigo 23 ele já é um pouquinho mais importante. Deixa eu puxar o slide aqui pra gente. Olha só. Isso aqui é o que o edital vai estabelecer. Deixa eu ver aqui. Espera aqui, deixa eu puxar aqui.
para eu ver onde que eu deixei esse negócio. Ah, eu não trouxe um slide, eu trouxe uma questão que trata sobre esse tema. Então vamos lá. Olha só. Gente, a gente falou aqui de algumas coisas importantes, né? Deixa eu puxar aqui. Ó, primeiro a gente está falando de requisitos básicos para que você tem que comprovar para assumir o cargo de guarda civil metropolitano. Primeiro ponto, tem que saber quais são os requisitos que você tem que comprovar na data da posse e quais são os requisitos que você tem que comprovar na data da inscrição do curso de formação. Presta atenção, na inscrição do curso de formação são só 3 requisitos. São 3 requisitos que você precisa comprovar na data do curso de formação. Então, se você decorou os 3, todos os outros você tem que comprovar na data da posse. É tranquilo essa ideia, fechou? E além disso, a gente tem o que o edital tem que estabelecer. Eu trouxe um slide, falei para os senhores baterem print, importante isso, tá? E aí a gente falou agora sobre a ideia do último artigo, artigo 23, tá? Que é quando que um guarda civil metropolitano, ele vai poder ter exercício, olha só, ter exercício em outro órgão ou entidade do município para exercer atribuições inerentes ao cargo, tá? Então ele vai ter por designação, e isso vai ser através do prefeito, você, guarda civil metropolitano, vai trabalhar num outro órgão municipal, mas com atividades inerentes ao cargo, tá? Então tem que saber isso aí. E ponto importante aqui, primeiro, né? É através de designação, ou seja, não é através de nomeação, não é através de recondução, não é através de readaptação, é através de quê? É através de redesignação, né? Ter exercício na secretaria municipal a que a corporação integre, ou por autorização municipal, do prefeito municipal. Quem que autoriza? O prefeito, em outro órgão ou entidade do município para exercer atribuições do cargo, tá? Gente, quero que vocês fiquem de olho nesse artigo 23 aqui, importante. Primeiro, que é através de designação e que por autorização você pode ter exercício em outro órgão ou entidade do município. Quero que vocês fiquem atentos com isso, tá? E agora, bora fazer uma questãozinha sobre isso aqui. Olha só. Isso aqui é uma das questões que eu tenho no meu material lá, por exemplo. Tá? É uma das questões que eu tenho lá no meu material, que os senhores podem acessar entrando em contato comigo, tá um preço bem baratinho, tá? Mais de 160 questões que eu elaborei, essa é uma das questões que eu elaborei, dá uma olhada, olha só. Lei Complementar 358, analise os itens abaixo. Olha o item 1, o que o item 1 ele fala? Fala o seguinte, constitui requisito para investidura do cargo, no cargo efetivo da carreira da Guarda Civil Metropolitana, a habilitação para conduzir veículos no mínimo na categoria AB, devendo ser comprovado na data da posse. Errado, tá? Isso aqui tá errado, por quê? Porque a habilitação, a carteira de habilitação AB, você vai ter que comprovar não na data da posse, e sim na data da inscrição do curso de formação. Tá errado no item 1. Viu como que eles podem querer aqui te enganar? Olha o item 2. A nacionalidade brasileira e o pleno gozo dos direitos políticos são requisitos para investidura de cargo efetivo da carreira da Guarda Civil Metropolitana, que deverão ser comprovados para a inscrição no curso de formação profissional. Olha só, a nacionalidade brasileira não está entre aquelas 3 exceções que você precisa comprovar na data da inscrição do curso de formação profissional. Questão também está errada, esse item aqui, tá? Esse item também está errado. Olha o 3 falando o seguinte... A boa conduta social e a idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital, fechou, são requisitos, né? Tanto a boa conduta como a idoneidade são requisitos para investidura no cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, devendo serem comprovados na inscrição do curso de formação e não na data da posse, como acontece com outros requisitos. Exatamente isso é uma das 3 exceções que a gente conversou, isso aqui tá certo. Item 4. A idade entre 18 e 40 anos, requisitos para a investidura da Guarda Civil Metropolitana, verdade, isso é um requisito, deve ser comprovada até a data da inscrição no curso de formação profissional. Errado, você não comprova isso no curso de inscrição de formação profissional. Você comprova onde? Você comprova na data da posse. Só o item 3 está correto, a alternativa D é a que deveria ter sido selecionada. Fechou? Então a gente conversou aqui de alguns pontos importantes, gente. Um pouco mais maçante, porque você tem que saber os requisitos, mas eu quero que vocês fiquem bem atentos na questão do que você precisa comprovar na inscrição do curso de formação. São aqueles 3 pontos, trouxe o slide esquematizado para os senhores, também não tem muita dificuldade. Isso aqui não é difícil, gente.
tá? Pode ser por vezes trabalhoso, muitas vezes você está trabalhando todo dia, então estudar é cansativo, mas cara, fazer aquilo que a maioria das pessoas não está fazendo, ou seja, chegar em casa do trabalho cansado e conseguir estudar, mesmo que seja difícil, é isso que pode mudar a sua vida. E não só a sua vida, é isso que pode mudar a vida da sua família. É isso que muda a vida das pessoas e muda a vida da família das pessoas, tá? Então, não acho que isso é à toa, não acho que isso é em vão. Você está correndo atrás de um futuro melhor, você já não é a maioria das pessoas, beleza? Então, eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão aqui assistindo o vídeo, estão correndo atrás, querem mudar de vida, querem um futuro melhor, máximo respeito pelos senhores, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que eu possa de alguma maneira ajudar, fechou? Peço mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e não desiste. Não desiste que você está no caminho. A mudança da sua vida depende de você. Beleza? Acredite. É dessa maneira que muitas pessoas mudaram a sua vida. E é dessa maneira que você também pode mudar a sua. Tá bom? Até a próxima aula.